Olá, paz do Senhor, esse é o seu canal EBD Viva, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Toda semana nós estamos aqui pela graça de Deus, aprendendo um pouco mais e compartilhando aquilo que Deus tem colocado no coração, no nosso coração para você. Nessa semana nós estamos aqui com uma proposta especial. Nós vamos já dar o anúncio que para o próximo trimestre nós vamos estar modificando um pouquinho a configuração do nosso programa. Nós agradecemos aos irmãos, todos os irmãos e irmãs que têm nos dado predileção da sua audiência. Nós agradecemos e continuamos pedindo a você que você socialize o nosso material. Olha, se você chegou aqui no canal, nós vamos te pedir, hein? Se inscreva, clique no sininho para receber em primeira mão o material e se você já é inscrito, não se esqueça de compartilhar. É muito importante para nós, né? Para que outras vidas sejam abençoadas e alcançadas. Eu sou o pastor Júnior Pimentel, sou pastor auxiliar na Assembleia de Deus Ministério Ibis, em Vila Velha, e atuo por 21 anos como superintendente da escola dominical e agora eu sou coordenador do departamento infantil. Nós estamos na empreitada, né, na obra do Senhor, e isso é muito bom. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Abacuque, capítulo 4, versículo 3. Nós temos importantes perguntas que poderão ser respondidas ao final da lição de hoje. Que fenômeno está presente em todas as culturas? Essa é uma. A segunda, onde é possível encontrar a presença do holismo? 3, o que a espiritualidade holística diz? E quarto, qual é o erro fatal da espiritualidade holística? É muito mais. Vamos estar então aprendendo juntos. Eu te convido a ficar conosco, ganhar tempo, fixar o conteúdo da lição e, pela graça do Senhor, mais uma vez, dirigidos pelo Espírito Santo, nós traremos esse aprendizado para você. A linguagem é fácil, objetiva, clara, respeita toda a dinâmica da lição aplicada, né? Com seus tópicos e subtópicos. Cada lição é um aprendizado novo. Permaneça conosco até o final da aula, pois Deus abençoará rico e poderosamente o seu ministério. Chegamos à lição de número 12, a sutileza da espiritualidade holística. Terceiro trimestre de 2022, adultos, né? Já vamos para o texto áureo. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14, 6. Adentremos sem perda de tempo nessa verdade prática. Qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. A leitura bíblica em classe hoje encontra-se no livro de João, capítulo 14, de 4 a 6. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos à palavra-chave de hoje, holística. Holismo, que é um conceito criado por Jan Christian Smuts, em 1926, que o descreveu como a tendência da natureza de usar a evolução criativa para formar um todo, aquilo que é maior do que a soma de suas partes. Esta noção, irmãos, remete para uma forma específica de contemplar o mundo, pois pode ser aplicada em várias vertentes do conhecimento humano, como na medicina, na psicologia, na física, na administração, na ecologia e muito mais, né? Nós precisamos estar atentos a esses ensinamentos, né? Hoje em dia. Né? Vamos aos objetivos da lição? O primeiro é conceituar o fenômeno religioso da espiritualidade holística. O segundo é explicar a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. O terceiro é expor o fundamento da espiritualidade holística. E o quarto, mostrar a contrariedade bíblica a respeito da espiritualidade holística. Todos esses tópicos estão ligados aos tópicos e subtópicos. Muito bem? Vejamos só. As palavras espiritualidades e transcendência aparecem de modo geral na mídia. É muito comum falar que cada pessoa tem a sua espiritualidade, mas
Por trás dessa aparente atitude inofensiva, irmãos, a cada dia aparecem antigas práticas pagãs, travestidas de espiritualidade contemporânea. Você já deve ter ouvido falar de yoga, cristais, como canais de energia, etc. Pedras, né? Tudo isso tem uma proposta da nova religião, que a presente lição vai abordar hoje. Vamos à introdução? Nesta lição, veremos uma nova forma de espiritualidade, o holismo. Ele passou a ganhar espaço na sociedade fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais. Essa nova forma de religiosidade tem conseguido adesão de proeminentes líderes mundiais, pessoas que estão à frente desses projetos, né? E está também flertando com muitos segmentos do cristianismo. Muitos cristãos têm se deixado seduzir, irmãos, pelos discursos globalista e pluralista, e, sobretudo, espiritualista. Contudo, esquecem o centro do cristianismo, a cruz de Cristo. É negado um lugar dessa que ergueu-se e o altar mãe natureza e a mãe terra e todas as forças fluídicas que povoam o universo que, portanto, é mais uma sutileza, né, que o diabo faz, né, nesses dias para nós. O holismo basicamente diz que tudo na natureza e no universo estão interligados e que cada parte faz parte de um todo muito maior. Esses são os principais fundamentos, né? Como exatamente demonstrou no filme Avatar, a humanidade, que faz parte da natureza, que por sua vez faz parte do universo, que por sua vez faz parte de uma realidade espiritual maior, né? Esses são os ensinos, estão em Hollywood, estão por aí na mídia em geral, né? Não se iluda, nós precisamos estar firmados na rocha eterna, Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja. 2 Coríntios 11, 3. Mas temo que assim como a serpente enganou com sua astúcia, Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo. O evangelho é simples, o evangelho é a salvação para todo aquele que crê. Vamos ao subtópico 1. O fenômeno religioso, subtópico 1, a busca do sagrado. Jesus sabia nas necessidades mais profundas do ser humano e, por isso, disse ser ele o caminho que leva o homem até Deus. Claro, ninguém vem ao Pai senão por mim, é a afirmativa de Jesus lá em João 14,6, que é o nosso texto áureo. O Senhor via o homem como um ser espiritual que carecia de um Deus. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana, está lá dentro do coração humano. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, quando se encontrava em Atenas, capital da Grécia, né, e ao observar o comportamento religioso dos atenienses, diz: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Está lá em Atos 17, 22. Né? O fenômeno religioso está presente na raça humana como um todo. Muito bem. Assim como Davi, há um anseio de Deus na alma de cada pessoa. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmos 42, 1. Nosso comentário. Amados, existe um vazio dentro do ser humano que só Deus pode preencher. Vejamos nas sociedades mais abastadas do mundo, o nível de suicídio é altíssimo. O dinheiro não pode saciar a sede do homem de servir a um Deus. E muitos são enganados servindo a deuses pagãos, feitos por mãos de homem, que nada fazem. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, observamos os 450 profetas de Baal adorando ao deus Baal. Porém, Baal não respondeu, né? Está registrado lá. Também estavam ali os 400 profetas da deusa Azerá, que eram sustentados pela rainha Jezabel. Mas o Deus de Israel respondeu às orações de Elias e com fogo sagrado lambeu o altar. Havia uma sede do povo em adorar a um Deus e sempre existirá, amados. Vamos ao subtópico de número 2. Deus e os deuses.
Que há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração é uma verdade. É um fenômeno presente em todas as culturas. Mas não conhecer o verdadeiro Deus que se revelou nas páginas da Bíblia e de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, e nós temos algumas referências bíblicas, né? O homem acaba por buscar e adorar os falsos deuses. Por exemplo, o apóstolo percebeu que em Atenas, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Está lá em Atos, capítulo 17, versículo 16. É justamente nessa carência espiritual de preencher um anseio mais profundo da alma que a humanidade é enganada pelo diabo. Jesus mesmo clamou, né? Jerusalém, Jerusalém. Deus colocou a eternidade no coração do homem e assim ele não consegue entender completamente os planos e as obras de Deus. Vejamos o que diz Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra de Deus, né? Fez desde o princípio até ao fim. Chegamos na sinopse 1. O fenômeno religioso está ancorado nas necessidades mais profundas do ser humano na busca pelo sagrado. É importante destacar que Deus Todo-Poderoso criou o homem para a sua adoração. A espiritualidade humana e a necessidade da expressão. Antigo paganismo, subtópico 1, né? Como vimos, o ser humano é religioso por natureza, tem necessidade de expressar a sua espiritualidade. E esta, por sua vez, está presente em diferentes povos e culturas. Sem o conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus falso é adorado, passa a tomar o lugar do nosso Deus, né? A adoração falsa está presente na antiga religião cananeia, que adorava Baal e Aserá, como nós dissemos, né, como deuses principais. No Antigo Egito, com seus muitos deuses, está lá em Êxodo capítulo 12, 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E na Babilônia, adoravam a Merodach, né? Em Jeremias capítulo 5, versículo 2, diz assim: anunciai entre as nações e fazei ouvir e arvorai um estandarte. Fazei ouvir, não encubrais, dizei: tomada está a Babilônia, confundido está Abel, espatifada está a Merodach, confundidos estão seus ídolos e quebradas estão as suas imagens. A lista, irmãos, é extensa, mas nós precisamos dizer que muda só os nomes e a forma e a maneira das entidades quando são adoradas. Porém, a essência da espiritualidade pagã continua a mesma, o culto e a adoração aos falsos deuses. Vamos em Êxodo 20, de 3 a 5? Não terás outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. É já um mandamento do Senhor. O exercício da nossa espiritualidade é bênção de Deus para a nossa vida. Ela deve ser exercitada de maneira saudável e muito tranquila. Ao criar as pessoas, Deus estabeleceu um relacionamento íntimo com elas. Este relacionamento, irmãos, foi baseado na paz, na harmonia, na comunhão espiritual. Era um relacionamento santo. Com a entrada do pecado lá no relacionamento do ser humano, o que aconteceu? Todas as dimensões do ser humano foram atingidas, afetadas, como a espiritual,
emocional resultam em prejuízo quanto ao relacionamento com Deus, né? Deus se afastou do homem, né? E a saúde emocional também está ligada a este pecado. Subtópico 2, o misticismo oriental. Nas 2 últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural, nas universidades, nos cinemas, nos filmes de sucesso, nos livros de autoajuda, que inclusive foram best-sellers, até mesmo nos currículos escolares. E, na verdade, o holismo ou a espiritualidade holística, ou ainda a visão sistêmica da vida, nada mais é do que crenças antigas e práticas orientais, redivivas ou recicladas. É uma mistura de crenças orientais, do hinduísmo, do budismo, do taoísmo, tudo numa panela só. É a operação do erro querendo enganar os incautos. Em Romanos 16, 18, também está registrado que não há dúvidas que são ensinos de demônios. O pastor José Gonçalves, no livro de apoio, traz que na história mais recente o Ocidente passou por mudanças culturais profundas. Isto é, claramente percebido nas artes, na literatura, na política e na religião. A fé cristã secularizada, que, embora teísta, isto é, que dizia acreditar em Deus, passou a negar a existência de milagres e outros fenômenos de natureza sobrenatural. Isso porque não havia outra realidade além daquelas que as leis científicas podiam provar. Foi neste contexto que surgiu o liberalismo teológico alemão, que procurou desmistificar o Novo Testamento, negando a existência de milagres, de demônios, de curas e etc. Em outras palavras, não tendo mais verdades reveladas, não havia motivo para defender aquilo que a Bíblia mostrava como sendo intervenção sobrenatural de Deus. Olha só, a sutileza do inimigo. Sinopse 2, o antigo paganismo e misticismo oriental revela a necessidade da expressão da espiritualidade humana. Vamos a um auxílio da lição de mestre, né? Está aqui na revista. A visão de Deus e das religiões orientais, de Stan Bruce, Guia de Seitas e Religiões. Uma visão panorâmica. Ele traz todas as religiões que examinamos até esse ponto, islamismo, judaísmo, mormonismo, ou pelo menos achamos que assim fizemos, envolviam submissão a um Deus ou alguma outra forma de divindade, baseadas na reverência ou na prestação de contas ao ser divino. Essas religiões promovem um código de conduta, ou seja, o que fazer ou não fazer da religião. As religiões orientais. Neste capítulo, o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, porém, fogem desse padrão. Se há um Deus, não é tão importante para essas religiões. Por quê? Porque assim como elas não impõem regras de comportamento de acordo com qualquer divindade, mas não chega à conclusão precipitada de que essas religiões abrem uma brecha para o estilo de vida desenfreado e imoderado. Embora um Deus desempenhe um papel menor, ou até mesmo nenhum, em todas essas religiões, elas dizem respeito à ética, à moralidade e ao respeito. As religiões ensinam responsabilidade pessoal em um contexto que parece muito mais social do que religioso. Tópico de número 3, o fundamento da espiritualidade holística. Subtópico 1, não há Deus, um Deus pessoal. A grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus. Tudo no universo está interligado. Assim, o divino, o homem e a natureza são uma coisa só. Portanto, é uma espiritualidade panteísta. O que é, então, panteísmo?
O panteísmo é uma crença de que Deus não é o Criador absoluto, pois é maior que isso. Ele abrange e compõe tudo, faz parte do universo e se manifesta na natureza, pois ambos são idênticos. Não faz distinção, né? Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo. O Deus dele não passa de uma energia cósmica, uma energia impessoal que está no universo, e ainda os adeptos dessa crença, né, eles creem que Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou um xamã são nomes diferentes para uma mesma entidade, a força cósmica que habita no universo. Uma velha heresia com um novo formato e com uma nova roupagem. Isso já estava lá em Colossenses capítulo 2:8, 2 Coríntios 11:3. Na idolatria, certos elementos da criação que usurpam a posição que cabe somente a Deus. Lá nos antigos adoravam estrelas, sol, lua, né? E também eles dão honrarias, né, do dinheiro e altas posições sociais. Praticamente tudo quanto se torne excessivamente importante em nossa vida pode se tornar um ídolo para nós, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A idolatria não requer a existência de qualquer objeto físico. Se alguém adora um Deus falso sem transformar em Deus a alguma imagem, ainda assim é culpado de idolatria, porquanto fez de um conceito uma falsa divindade. Subtópico de número 2, não há uma verdade factual. Se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual. Não há uma verdade absoluta. Em vez disso, existem verdades, entre aspas. Cada um tem a sua. Dessa forma, não há como alguém dizer que está certo ou errado. A expressão de Jesus Cristo, eu sou a verdade, né, como nós vimos lá no texto áureo, e conhecereis a verdade, João 8:32, não é considerada verdadeira para os adeptos da espiritualidade holística. Da mesma forma, as palavras de Paulo, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, 2 Coríntios 13:8, não fazem sentido algum para essas pessoas. Assim, essa nova religião, né, a verdade está em todas as religiões, pois todas são igualmente formas válidas de se expressar a espiritualidade. Olha só, mas o que diz 2 Coríntios 13:5? Examinai-vos a vós mesmos, e se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós. Se não é, já estáis reprovados. O que determina o certo e o errado? Não há qualquer juiz ou padrão de racionalidade imparcial e superior capaz de determinar o que é certo e o que é errado. Assim, o que é certo e o errado é relativo. Nossas faculdades estão cheias desse ensino, irmãos. Fiquemos com a verdade absoluta, que é a palavra de Deus, inerrante, infalível, inspirada palavra de Deus. A sinopse 3, a ausência de um Deus pessoal e a ausência de uma verdade factual são os fundamentos da espiritualidade holística. Tópico de número 4, a espiritualidade holística e a Bíblia. O problema do pecado. O holismo comete um erro crasso e fatal. Esquece o problema central do homem, o pecado. Acredita que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural. Também, né, espiritual, irmãos. Seus seguidores têm corações endurecidos pelo engano. O inimigo já cauterizou a mente deles. É por intermédio do engano, do pecado, que a cegueira espiritual promovida pelo diabo cresce a cada dia e fascina as novas espiritualidades. O holismo é, sem dúvida, né, a espiritualidade mais atraente que está na moda. Nosso credo das Assembleias de Deus diz: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deuteronômio 6:4 traz o quê? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ainda Marcos 12, 29. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Também traz que na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé normativa para a vida do caráter cristão. Está lá em 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Subtópico 2. Um Salvador pessoal como foi mostrado. Não há um Deus, nem tampouco um Salvador pessoal na nova espiritualidade holística. O homem é seu próprio Deus. Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não veem a necessidade de um Salvador. Em 1 Timóteo 4, 10, Cristo é descartado e ainda ao entrar em contato com espíritos enganadores, que pensam ser forças cósmicas, entidades espirituais, impessoais, sentem-se confortáveis nessa modalidade religiosa. Um engano sagaz de Satanás, que será fatal se não vier arrependimento pela fé. Ainda no Credo das Assembleias de Deus, traz que nós cremos na necessidade da possibilidade que temos de viver em santidade mediante a obra expiatória e redentora de Jesus no Calvário, através do poder regenerador, inspirador e santificador do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas do poder de Cristo aqui na terra. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Sinopse 4. A realidade do pecado e a perspectiva de um Salvador pessoal mostram a fraqueza da espiritualidade holística. Chegamos na conclusão da lição de hoje. Vimos que a nova espiritualidade ou espiritualidade holística é uma forma de expressão do panteísmo. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com as forças da natureza, com as energias cósmicas do universo, conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Essa espiritualidade pagã promove o falso culto e, portanto, a falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, a fé, nem tampouco a conversão a Deus. Deve, portanto, ser rejeitada por nós, irmãos. Estejamos atentos para essas falsas espiritualidades que seduzem os incautos e aprisionam as vidas de quem não conhece o Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1, de 12 a 18 é a nossa reflexão de hoje. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Chegamos então ao final da lição de hoje. Amados, que Deus fortaleça o nosso coração,
que nós possamos estar arraigados nessa palavra, fundamentados na palavra de Deus, que nós possamos estudar a palavra, estar presentes na escola bíblica dominical, aprendendo a cada domingo pela manhã, nas nossas casas também, buscando materiais de estudo, para que nós possamos aprofundar nas lições bíblicas da escola dominical. É importante dizer que quando nós estamos aprofundando as nossas raízes na santa doutrina, na palavra de Deus, nós estamos mais fortes e podemos, quando essas sutilezas surgem para nos derrubar, ou para derrubar as nossas famílias, ou para derrubar os membros de nossas igrejas, nós possamos refutar, à luz da palavra de Deus, essas pessoas, essas ideologias que são contrárias à palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui prontos para te servir, para te adorar, para te amar, para louvar o teu nome, adorar na beleza da tua santidade, Pai. Ó Deus querido, neste momento, nós estamos mais uma vez agradecidos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui. Pai amado, nós estamos, Senhor, promovendo agora uma mudança em nosso canal. Se conosco, nos dá, Senhor, sabedoria para que essas mudanças positivas possam alcançar o coração dessas pessoas que estão nos acompanhando. Se conosco, Pai, abençoa cada professor, cada professora, cada aluno, cada irmão, cada irmã, cada novo convertido, cada pessoa, Senhor, amiga do Evangelho, que também estão tendo acesso a esse material. Se conosco, agradecemos a Ti em tudo, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa semana em nome de Jesus. Muito obrigado.